Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras e louvamos ao Senhor porque Ele tem concedido a tecnologia para que nós possamos achegar até os irmãos com uma palavra de ânimo, vigor, coragem, esperança, exortação e que Deus fale aos nossos corações e nos dê o discernimento da sua palavra. Como os irmãos bem sabem, sempre nós colocamos, esse estudo está sendo gravado, mas nós estaremos interagindo aqui no chat, que os irmãos estejam participantes e atuantes para o nosso estudo de hoje. Nós também temos o nosso grupo de WhatsApp. Eu peço sempre aos irmãos que compartilhem pedidos e agradecimentos de oração. Estejam colocando naquele grupo e compartilhando com cada um seus pedidos, que nós possamos orar uns pelos outros, porque certamente nós temos cada uma a sua dificuldade, as suas lutas, os seus anseios, e é bom que estejamos juntos e unidos como corpo de Cristo, para podermos então compartilhar e podermos prosseguir para o louvor da glória do nosso Deus. Nós hoje vamos estudar o Salmo de número 36, Salmo esse que se encontra no primeiro livro do Saltério. Ele é um cântico, mas também uma oração, e também muito oportuno para o momento em que vivemos, momento este em que buscamos segurança em tantas coisas, refúgio em tantas coisas, e esse salmo nos faz voltar que o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso amparo, o nosso descanso está no nosso Deus. Mas antes de nós começarmos, vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede, em podermos ouvir a Tua voz e sermos instruídos, ó Senhor, pela Tua palavra. Nos dá, ó Deus, o discernimento, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu também oro, Senhor, e suplico por cada um, por cada família representada, e que o Senhor esteja, Pai, abençoando, confortando, consolando, animando cada lar. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Meus amados irmãos, como nós bem fazemos, vamos iniciar o Salmo de número 36. Esse Salmo, ele não tem propriamente um contexto exato, histórico, da sua composição, mas, na verdade, ele tem uma concepção de uma consciência, de um relato, de uma oração e de um louvor de Davi, já como rei, quando Davi se depara e tem a consciência dos ímpios. E aqui ele está diante de uma realidade, sobretudo, da perseguição dos seus filhos. Não temos aqui o detalhamento dessa perseguição, mas podemos dizer, então, extrair alguma questão histórica em relação a já Davi como rei, sendo perseguido por um dos seus filhos. Então, nós temos como, digamos assim, uma questão temática colocada pela nossa Bíblia revista e atualizada. Ela vai colocar da seguinte forma, né? Ela vai colocar a malícia humana e a benignidade divina, né? A malícia humana e a benignidade divina. Se há um paralelo que poderíamos traçar acerca desse salmo, é em relação ao Salmo 1. Como nós já colocamos em vários estudos, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são um preâmbulo de todo o Saltério. Então, nós muitas vezes vamos ver em alguns outros salmos um resgate a essa temática principal que é tratada tanto no Salmo 1 quanto no Salmo 2.
E o paralelo que se faz ao Salmo primeiro é justamente esta comparação entre o justo e o ímpio, e, sobretudo, essa ideia que, inclusive, é a tônica de Gênesis, da existência de duas descendências, de duas linhagens. Então, nós vamos observar que este relato dos ímpios, ao mesmo tempo o descanso dos justos, o descanso daqueles que são de Deus, são povo de Deus, é decorrente dos Salmos, e isso é a dinâmica propriamente do primeiro livro, falando a respeito de súplicas, de orações, de calamidades, de justiça e, acima de tudo, destas descendências. Como nós sempre falamos que os 5 livros de Salmos, na verdade, eles estão correlatos aos 5 livros do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, nós precisamos compreender essas ligações. Mas nós vamos então ao Salmo propriamente dito, e nós vamos extrair algumas lições, não só da concepção teológica, mas também lições práticas para a nossa vida, na sua relação de preâmbulo, né, e vamos dizer assim, de um título. Ele coloca ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. De Davi, servo do Senhor. Aqui ele tem justamente essa colocação de servo do Senhor para deixar claro o olhar daqueles que são, então, chamados por Deus, dessa cosmovisão, para aqueles que são ímpios, para aqueles que são repróbios diante do Senhor. Então, nós vamos observar este servo, esse escravo do Senhor, tendo, então, a concepção do mundo e daqueles que não são povo de Deus. E, ao contrário do primeiro salmo, que começa com uma bem-aventurança, e aí eles só invertem, né? Enquanto o salmo de número 1, ele vai ter o seu início falando do justo, nós então vamos ter nesse Salmo 36 já trazendo a característica do ímpio, as suas como então ele se apresenta, né? E isso é muito importante. Nós vamos observar que este salmo ele terá 3 divisões, dos versos de 1 a 4, é justamente essa caracterização, essa dinâmica acerca de como são esses ímpios, esses seres reprovados pelo Senhor. Posteriormente, ele vai então fazer uma espécie de doxologia acerca de Deus, dos seus atributos, da sua grandeza, da sua majestade, dos versos de 5 até o verso número 9, e dos versos 10 até o verso número 12, ele vai então partir para uma espécie de oração ao Senhor. Então nós vamos primeiramente ver versos de 1 a 4, aí sempre naquela dinâmica que nós colocamos, verso a verso, entendendo qual então é o intuito do texto, sabendo que nós devemos então vislumbrar o texto à luz do seu contexto, mas também à luz de uma prática para as nossas vidas. Assim diz o Salmo 36, no seu verso 1. Ao coração do ímpio, a voz da transgressão, não há temor de Deus. E aí ele começa justamente dizendo isso, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui é importante porque, primeiramente, nós temos que, ao coração do ímpio, sabemos que o coração no Antigo Testamento são as entranhas, é todo o ser, não é uma motivação ou um sentimento,
ou algo específico, mas todo o ser ele está canalizado para a impiedade. As suas entranhas, há no coração do ímpio, há em suas entranhas, há em todo o seu ser. E ímpio justamente é aquele que pratica a impiedade. E o que é impiedade? É aquele que não cessa de fazer o mal. É aquele que não cessa em maquinar o mal. É aquele que não cessa em ter prazer no pecado e prazer na maldade. Então nós vemos um coração escravizado. Este coração não terá misericórdia, esse coração não terá compaixão. Mas, acima de tudo, não é o ímpio, ele não está atrelado ao mal, ao outro ser humano, propriamente dito. Não. É aquele que blasfema contra Deus, confronta a Deus, porque justamente é isso, não podemos olhar para o pecado ou para a maldade como sendo algo que tem primazia no outro ser humano, mas principalmente naquilo que ofende a Deus. Enquanto muitas vezes nós temos uma visão um pouco humanista, existencialista, de muitas vezes a nossa sociedade ela ser complacente com pecados que atingem, de certa forma, a santidade de Deus e serem totalmente terríveis com pecados que ofendam a outro ser humano. Exemplo, pessoas têm ojerize aqueles que cometem o estupro ou aqueles que são assassinos. Isso causa espanto na sociedade. Mas quando o indivíduo, exemplo, ele é homossexual, ou ele então existe a concepção do aborto, isso não é visto tanto como terrível por nossa sociedade. Porque, é claro, de certa maneira, não atinge visivelmente a outro ser humano, mas é blasfema contra o Senhor. Atinge justamente a concepção da criação, por exemplo, dos mandatos culturais e sociais que o Senhor colocou. Então, muitas vezes, o que nós concebemos ou que nós, na verdade, temos como pecado que nos causa horror é aquilo que a sociedade impõe para nós, não aquilo que propriamente a Bíblia nos coloca como pecado. Então, nós devemos estar atentos a isso. O quanto o assassinato é terrível, deve ser repugnado da mesma forma o homossexualismo, da mesma forma a mentira, da mesma forma aquele que não atende à santa convocação. Então nós temos que observar isso. Não existe, né, como se chama o pecadinho e o pecadão. Não existe isso. Pecado é pecado. Então, aqui ele fala então desse ímpio, né? Ele vai dizer a voz da transgressão. Perceba que ele vai usar então que a voz da transgressão não há temor de Deus. Ele fala desse coração, dessas entranhas, e ele fala então da voz. Porque é logicamente que muitas vezes nós comunicamos, nós falamos aquilo que está em nosso coração. Veja, as nossas conversas, os nossos papos, aquilo que a gente decide falar com as outras pessoas, é justamente aquilo que permeia o nosso coração. A nossa língua fala daquilo que o coração está cheio. A nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a nossa boca, a nossa voz, a nossa língua, ela fala, exemplo, acerca de promiscuidades, ou piadas indevidas, ou conversas mundanas, é isso que está no nosso coração. Então, nada mais do que a voz
deste transgressor, desse ímpio, na verdade, ela está refletindo aquilo que ele pensa, aquilo que ele é. Então, ela é um reflexo daquilo que, na verdade, nós somos. A nossa língua, a nossa boca, ela reflete aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos. Então, justamente aqui ele já está atrelando a isso. Ora, aquilo que é interno é externalizado através da voz, da transgressão. E transgredir justamente é ir de encontro a Deus, de encontro à lei, de não obedecê-lo. Enquanto no Salmo 1, justamente a gente vai ter a bem-aventurança ligado àqueles que observam a lei do Senhor, que estão na lei do Senhor, descansam na lei do Senhor de dia e de noite, meditam nela. Nós teremos então aqui a desobediência, a transgressão, e como já é e já se comporta estes que transgridem a lei. Então nós vamos observar que ele vai tratar deste coração, né? Deste coração pecaminoso, deste coração que arde em enganos, que não tem prazer na lei do Senhor, né? Não medita nessa lei de dia e de noite. Então nós estamos observando que línguas que ardem enganos, línguas maliciosas, línguas que não têm louvor nos seus lábios, palavras de paz nos seus lábios, palavras de consolo nos seus lábios, mas de transgressão, né? Há uma maquinação do mal nas suas línguas, nos seus lábios. E aí o texto, justamente, ele vai continuar nesse verso e vai nos dizer assim: não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus. Aqui, então, ele fala da cegueira, né? Primeiramente, o temor de Deus está associada com a tolice, porque se não há temor de Deus, é porque eles não são sábios, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então ele fala aqui que esses não só são ímpios, mas eles são tolos, eles são cegos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, é justamente Deus não se revela a eles, Deus não se mostra a eles, Deus não aparece para eles. Não há temor de Deus, logo eles não têm a sabedoria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí, o que é que acontece quando não há temor de Deus? Quando, por exemplo, eles não conseguem, pela sua própria natureza pecaminosa, conhecer e reconhecer a Deus. Ora, eles agem como tolos, é aquele justamente princípio, quando não conheço a Deus, eu me coloco muito maior do que Deus. Então eles agem de forma tão tola que pensam que a justiça de Deus não virá. Eles agem de forma tão tola que não percebem que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que os seus atos não terão consequência, que não há então quem esteja olhando e observando os seus atos. Então isso é terrível. Eles perdem então a noção da existência de um Deus todo-poderoso. E é isso que o pecado ele faz. Ele cega, ele nos tira o discernimento, ele nos tira o temor de Deus e logo nós passamos a ser tolos. Porque conquanto nós pecamos, porque claro, nós somos pecadores, né? E é por isso que pecamos, o nosso coração, ele
ele se aflige, ele fica abatido, ele fica entristecido, ele fica temeroso. Ora, por quê? Porque quando isso acontece, é porque Deus está se revelando a nós e ele está, primeiramente, revelando a sua santidade e a nossa pequenez. Mas quando nós perdemos esse coração temente a Deus, nós não sentimos nem mais remorso pelo pecado. Nós praticamos o pecado e nós não temos nem mais remorso do que estamos fazendo. Não há mais nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de tristeza, porque perdemos o temor de Deus. Então, estes homens, eles agem como se não houvesse consequências, como se os seus atos não fossem em algum momento julgados, e eles podem fazer aquilo que bem entendem com as suas vidas. E é justamente isso que o verso de número 2 nos tratou. No verso de número 3, ele vai dizer assim: porque a transgressão o lisonjeia os seus olhos, ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Percebam uma ilusão que é justamente trazida a estes. Sabe qual é o pior castigo que Deus pode trazer diretamente ao ser humano? Não é ele puni-lo diretamente pelo seu pecado, mas é ele deixar ao seu bel prazer. A pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer por um filho não é discipliná-lo, não é castigá-lo, não é chamá-lo a atenção, porque quando ele faz isso, há um sinal de que ele ama este filho e que ele quer a correção desse filho e que ele deseja que esse filho ande nos seus caminhos, nos bons caminhos do Senhor. Mas quando o pai vê um filho se afundando, exemplo, nas drogas, ou no álcool, ou na jogatina, ou em qualquer outro aspecto, quando você vê todo esse cenário e nada faz, o que isso demonstra? Indiferença. Porque, saibam disso, o oposto do amor não é o ódio, mas o oposto do amor é a indiferença. Ser indiferente ao outro. E aí, quando isso acontece, estes tolos, estes pecadores, têm justamente a sensação de que eles ficarão impunes, de que eles justamente não terão o castigo, de que nada acontecerá com eles, e que os seus atos não são detestáveis. Ou seja, a ilusão. A ilusão de que tudo é possível. A ilusão de que eu nunca serei punido. A sensação da impunidade. Porque a sensação da impunidade, meus irmãos, nos faz progredir no mal, nos faz progredir no pecado. Quanto mais nos apercebemos sem uma disciplina, sem um castigo, sem uma exortação, mais progredimos naquela falta. Porque esta sensação é criada em nós. E isso é terrível. Isso faz, então, a progressão do pecado. O pecado é progredir cada vez mais. No verso de número 3, ele vai assim dizer:
as palavras de sua boca são malícia e dolo. E ele vai dizer, abjurou o discernimento, né? Objurou o discernimento e a prática do bem. E a prática do bem. Aqui é importante porque nós percebemos que as características elas vão aumentando, né? O discernimento a falta de discernimento do que é certo e do que é errado, a moralidade, então, é atingida. Porque até então, de certo aspecto, nós não deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. O pecado original, ele não tirou do ser humano ele ser imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Mas chega a um ponto tão terrível que até esta moralidade que está presente em todo ser parece que não existe. Então, qualquer tipo de senso, de discernimento, e aí a prática do bem, né? A prática daquilo que é bom. Percebam algo importante. O cristão, o servo do Senhor, não é só aquele que não pratica o mal, mas é aquele que faz o bem. E fazer o bem, é claro, que está atrelado a fazer a vontade de Deus. Fazer o bem não está associado simplesmente a uma questão moralista e social. Porque fazer o bem não é só o ato. Fazer o bem é o ato correto com a motivação correta. Então, por exemplo, vamos supor, eu faço o bem para alguém doando uma cesta básica. Mas a minha motivação para a doação da cesta básica está no meu reconhecimento. Está em obter aplausos do outro. Ora, então esse bem não é aceito. Haverá recompensa, logicamente, o bem para aquele que eu ajudei, mas esse bem não será recebido por Deus. Porque conquanto eu ajudei na necessidade do outro, a minha motivação estava na minha autopromoção. Então isso não foi um bem. Isso não foi a prática do bem. Porque a prática do bem está associada ao ato correto e à motivação correta. Então isso é muito importante. E ele vai dizer assim no verso 4, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal, não se despega do mal. Aqui é terrível, porque ele fala do leito, e sabemos que o leito para o cristão, tanto questão de cônjuge, de casamento, digamos assim, que é um local, vamos dizer, sagrado, mas o leito também tem a ver com descanso, e tem a ver agora com o repouso do corpo e da alma. Percebam que o texto, então, quer nos dizer aqui que nem no momento de dormir, nem no momento de relaxar, de descansar o corpo, de desligar do dia, nem neste momento, estes ímpios, esses perversos, eles param de maquinar, ou seja, de tramar aquilo que é mal. Perceba que é uma mente constante da perversidade. Ela não para em produzir planos de perversidade. É uma máquina constante que não para em maquinar o mal, em desejar o mal, nem mesmo no momento do seu leito,
no caso do seu descanso, do seu parar, do seu desligar, até mesmo para dormir, os seus pensamentos continuam perversos, continuam sendo pensamentos que maquinam perversidade. Perceba o quanto é terrível o ímpio. Na verdade, aqui o que ele está relatando, e isso é importante, ele está relatando o homem natural. Todo homem natural é assim, irmãos. Não é só alguns, todos. Até mesmo nós. Porque sem Cristo, não pensem vocês que seríamos melhores do que estes. Não. Seríamos iguais ou piores do que estes. Então, o relato aqui, primeiramente, tem uma concepção de um relato geral, mas ele também tem uma concepção de um relato específico. Porque sabe em quem Davi está vendo esses atos? Sabe em quem Davi está vislumbrando essas atitudes? Nos seus filhos. Ele está testemunhando a maldade, a malícia, a perversidade, a transgressão, a maquinação do mal nos seus filhos. Que coisa terrível, irmãos. Pensem vocês em criar filhos e observar dos seus filhos a malícia, a maldade, a transgressão. E esse também é um ponto importante, porque os cristãos, eles não devem estar alheios à realidade. Sabe qual é o problema de muitos pais e de muitas mães? É quando seus filhos nascem, eles têm a impressão de que seus filhos são anjos inocentes, seres angelicais. Não, irmãos, eles são pecadores. Eles são seres que, se eles não forem resgatados por Cristo, eles irão para o inferno. Então nós temos que tirar a mentalidade de que o nosso filho, quando nasce, já está garantido para ele o reino de Deus. Que ele então já é um convertido ao Senhor. Não. Ele pode estar nascido na aliança, mas é preciso apresentar a ele o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, para que no devido tempo, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele o traga e o faça confessar publicamente Senhor Jesus como seu Salvador. Então isso deve ser tratado nos nossos lares. Conquanto nós tenhamos a teologia do pacto, da aliança, isso não é garantia de que todos os filhos que teremos serão, então, eleitos de Deus. Não. Então precisamos tomar o cuidado. Davi, então, está olhando para os seus filhos. E por ser um servo de Deus, o coração regenerado, ele consegue ver a realidade. Seus filhos são transgressores, são maquinadores, eles são ímpios, não fazem a vontade de Deus. Como nós falamos, dos versos 5 a 9 agora, ele vai traçar alguns aspectos do próprio Deus, do ser de Deus. E ele então vai assim nos falar. Acompanhem comigo, a partir do verso 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus.
A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Olha o que é um coração regenerado, um servo do Senhor, guiado pelo Senhor. Ele tem noção da realidade humana, de todo ser humano. Ele tem também a noção da realidade daqueles que são ímpios e reprovados pelo Senhor. Mas, acima de tudo, o seu discernimento está pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo de Deus, conhecer e reconhecer a Deus. Então, ao contrário dos ímpios, ele consegue enxergar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, os atributos de Deus. É por isso, então, que ele começa dizendo: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Aqui ele está falando da grandeza de Deus. A chegar até os céus, ele não está dando limites a Deus. Isso é importante. Deus ele não tem princípio, nem começo, nem fim. Ele não está limitando Deus de uma extremidade para outra, mas ele está enaltecendo a grandeza de Deus. É claro que quando nós olhamos para a expressão céus, sempre no plural, remetendo a Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aqui ele fala do Gênesis, ele fala a concepção, ele criou o firmamento, mas ele também criou a morada celestial. Então ele fala de toda a criação, desta grandeza de Deus, a sua bondade, a sua benignidade, a sua benevolência. Sabe o que é interessante, irmãos? Aqui é uma espécie de tolerância de Deus. Deus tolera estes maus, não logicamente o abstendo da sua sentença e da sua condenação. Mas perceba como é que Deus é tão bom que ele ainda permite que estes estejam vivos, pois ele poderia aniquilá-los, matá-los, mas ele permite ainda que estes estejam vivos para o louvor da sua glória. Como diz Romanos 9, né, o vaso de honra e o vaso de desonra. Então, nós temos aqui esta tolerância de Deus. Deus tolerando estes. Ora, Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão grandioso. Criou todas as coisas que o Senhor ainda tolera estes. Estes que blasfemam contra o Senhor. Estes que não são dignos de estarem vivos, o Senhor os tolera. Ele vai dizer: até as nuvens e é a tua fidelidade. Até as nuvens é a tua fidelidade. Perceba que ele trouxe primeiramente a bondade e agora a fidelidade do Senhor. Ele consegue, por ter um coração regenerado, ele consegue justamente traçar os atributos do Senhor. Ele fala então da benignidade do Senhor, ele fala então da fidelidade do Senhor. Assim mesmo, não é fidelidade aos homens, não é bondade para com os homens, mas é justamente porque estes atributos refletem e são para a sua própria glória. E ele então vai dizer no verso 6, mais uma vez um atributo: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. A tua justiça e o teu juízo, mais uma vez ele vai para uma extremidade à outra. O que ele está querendo dizer aqui? Que esta tolerância de Deus, o fato de Deus ser bom a tal ponto
de ainda estes estarem vivos. Não é porque Deus está alheio aos seus atos, não é porque Deus concorda com eles, mas porque justamente é tudo no seu tempo. Deus é justo. Não acontece nada que esteja fora do senhorio e dos atributos de Deus. Isso é extremamente importante. Muitas vezes nós questionamos Deus por algo que ainda não aconteceu, por algo que acontece em nosso meio e nós queremos que Deus agisse naquele momento. Pois saiba que também é grandiosa a justiça de Deus. No tempo certo, Deus trará a sua justiça. Então, ele está, conquanto ele traçou as características destes ímpios, ele agora então está retratando as características de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo, tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Aqui então ele fala da preservação de Deus, da providência de Deus. Deus preserva a sua criação. Porque é claro que a preservação da criação de Deus é logicamente um testemunho das promessas de Deus. Porque Deus não prometeu, Deus não disse que iria aniquilar a sua criação. Muito pelo contrário. A promessa feita em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, é um Deus que redimirá a sua criação. E é claro que, conquanto haja perversidade, isso aqui é muito importante. Conquanto os homens sejam perversos, maquiavélicos, conquanto eles sejam ímpios, eles não são capazes, pelo seu pecado, de anular as promessas de Deus, de anular o plano redentivo de Deus e de trazer, então, a reconciliação de Deus com a sua criação. Então, aqui também ele está traçando o Deus redentor, que preserva a sua criação, mas não necessariamente é preservar todas as criaturas. Isso é muito importante. Preservar toda a criação não é preservar todas as criaturas. E ele então, ele prossegue no verso 7. E ele vai assim nos dizer: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Te acolhem à sombra das tuas asas. Como é preciosa. E ele vai dizer a benignidade. Por isso, os teus filhos, ou os filhos dos homens, acolhem à sombra das tuas asas. O refúgio. E aí é justamente os filhos dos homens. Aqui está falando da descendência, a descendência da mulher. Que viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E é justamente esse, filhos dos homens, regenerados, chamados por Deus, justificados em Cristo, adotados pelo Senhor, convertidos, santos, que eles então têm a possibilidade de reconhecer que é só no Senhor que eu tenho abrigo, que eu tenho refúgio. E aqui ele está falando uma espécie da galinha, né, que junta os seus pintinhos e tem ali o seu ninho e os protege e os esquenta.
e os coloca debaixo das suas asas, protegidos, aquecidos, seguros. E aí a sensação para estes é uma sensação de tranquilidade e de paz. Conquanto a característica de Deus serem ouvidas pelos ímpios é sinônimo de terror. Ao falar da justiça de Deus, do poder de Deus, para nós que somos salvos, libertos, regenerados, convertidos ao Senhor, isto é alívio, tranquilidade. Isso não nos traz terror, mas isso nos traz paz. E aí então ele vai, no verso 8, prosseguir o texto, ele vai dizer: fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Aqui ele vai fazer uma comparação com a sensação daqueles que comem e bebem, ou seja, serem saciados. O que é maravilhoso para nós é que a presença do Senhor, a revelação de Deus, nos traz justamente essa sensação de sermos preenchidos e saciados pelo Senhor. Quando nos fartamos das suas promessas, das suas delícias, da sua bondade, conquanto o homem natural, ele se sacia com comida e bebida, e o seu prazer está justamente em comer e beber. O nosso prazer está na presença de Deus, em ser alimentado espiritualmente pelo Senhor. E o que é interessante é que o saciar de comer e beber, ele tem tempo, ele acaba. Você come, mas em um determinado tempo você tem que comer novamente. Você bebe, mas em determinado tempo você sente a sede novamente. Mas na presença do Senhor, no Senhor, este saciar-se, ele não acabará. Será pleno, será eterno, será constante. E isso é excelente para as nossas almas, maravilhoso para nós, porque nós podemos então desfrutar do Senhor. E é claro que a casa que ele fala aqui é a habitação de Deus. Na sua presença seremos saciados. Nesta vida não teremos essa plenitude, mas o lugar que o Senhor já tem preparado para nós, viveremos eternamente saciados, constantes e alegres. No verso de número 9, para terminar então esta parte, ele vai dizer: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. É claro que ele, então, aqui ele está falando desse resplendor do Senhor, desse resplandecer do Senhor. Na tua luz vimos a luz. O que é interessante é que quando nós olhamos para a lua, por exemplo, a lua não tem luz própria, né? Ela necessita do sol. E ele fala então desse estado de glória, de iluminação do Senhor. Porque sem luz não há como andar, não há como caminhar. Na escuridão ficamos com medo e incertos. Mas quando há luz,
caminhamos exatamente sabendo onde estamos pisando. E nós podemos então prosseguir, porque temos a certeza para onde estamos indo, aonde estão os percalços, aonde estão os tropeços. Mas então, ele trouxe esta grandiosidade de Deus e ele vai fechar agora com uma espécie de oração. Acompanhe comigo, é assim que ele vai nos dizer, verso 10 até o verso 12. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Ele vai terminar essa oração justamente fazendo o contraponto daqueles que são ímpios, aqueles que são retos de coração. Ele fala justamente aos que te conhecem ou aos que são conhecidos pelo Senhor. Porque, é claro, o conhecer de Deus não é algo cognitivo. O conhecer de Deus é uma obra do Espírito Santo de Deus, aonde nós somos, então, vivificados pelo Senhor. E podemos, então, enxergar quem nós somos, quem Deus é, os nossos pecados, a santidade de Deus, a nossa incapacidade e a capacidade em Cristo de obtermos redenção para vivermos com o Senhor. No verso 11, ele prossegue o texto e ele vai assim nos dizer: não me calque os pés da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Ele pede então por livramento. Mas a concepção aqui também, primeiramente, é não ser entregue aos ímpios e também não andar no caminho desses ímpios. A nossa oração ela deve ser uma constante vigilância, irmãos. Conquanto somos salvos, eleitos, regenerados, nós também temos o processo de santificação. E então nós temos que estar vigilantes no nosso comportamento, nas nossas ações, no nosso andar, no nosso caminhar. E é isso então que ele pede. Ele pede a Deus que o guarde, que o conduza para o louvor da sua glória. E muitas vezes a nossa vida cristã, nós relaxamos. Nós não nos damos conta que muitas vezes, sim, podemos cair e transgredir e de contrário à lei do Senhor. Portanto, nós devemos constantemente pedir a Deus que esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando. Essa deve ser a nossa oração. No verso 12, ele diz então assim: tombaram os obreiros da iniquidade, estão derridos, podem levantar-se. Aqui então eles estão derruídos, né, e não podem mais levantar-se. Perceba que ele fala desse tombamento, né, desses obreiros da iniquidade. Irmãos, os ímpios, assim como nós, somos proclamadores do Evangelho, somos proclamadores de Cristo. Os ímpios, os iníquos, eles são proclamadores de Satanás. Eles são proclamadores das trevas. Porque aquele que não está em Cristo está com Satanás. Nós temos que ter isso em mente. O texto ele termina nos trazendo isso, justamente. Eles não podem se levantar, serem erguidos, porque eles foram abandonados por Deus. Eles não podem ter reconciliação,
com Deus. Aqui, meus irmãos, não é, claro, logicamente, não é orientação para que nós não falemos com ímpios, ou que nós não dizemos a eles um bom dia, ou sejamos educados. Mas aqui é o princípio do Salmo 1. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não podemos andar nos seus caminhos. Não. Muito pelo contrário. Nós temos que nos separar deles. Quando nos assentarmos com eles, quando estivermos em algum momento, não devemos ser instruídos por eles. Não são eles que devem ser os nossos conselheiros. Não são eles que devem ser aqueles que busquemos palavras de sabedoria, porque eles são tolos. Não devemos buscar neles refúgio, porque eles não conhecem a Deus, que é o nosso refúgio. Não. Devemos vê-los como inimigos de Deus, mas ao mesmo tempo em oração, para que justamente, assim como nós outrora estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, que Deus os traga à vida, a novidade de vida, com o coração voltado para o Senhor. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça sempre compreender a sua palavra, entendendo que a sua palavra e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Estarei também no nosso grupo, estarei à disposição dos irmãos, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos traz consolo, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem nos conduzido para o louvor da tua glória. Ó Deus, que também nos deu discernimento de podermos identificar os ímpios em nosso meio. E que possamos, ó Pai, viver uma vida que agrade ao Senhor, de santidade. E no momento que precisarmos, ó Senhor, de refúgio, de consolo, de abrigo, de conselho, que não busquemos, Senhor, nos tolos, mas que, Senhor, possamos buscar em Ti. Obrigado pelo Teu Filho Cristo Jesus, que nos trouxe redenção e salvação para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.